Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Padre João Maria. Estou na missão do Convento do Carmo em Belém do Pará, Brasil. E hoje, nesse 15º domingo do tempo comum, a liturgia da igreja vai nos convidar a sermos um bom terreno para colher a semente da palavra. Na primeira leitura do profeta Isaías, isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Essa primeira leitura, fazendo essa analogia com os movimentos naturais, a palavra de Deus ela vem a nós como essa chuva que irriga a terra, uma terra seca, árida, que não estava pronta para dar frutos, passa a estar pronta para que o fruto seja plantado e venha a dar frutos. No Salmo, visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplanais. Os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanho. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. Esse salmo vai continuar a fazer esse convite. Esse convite da terra está disponível para a chuva que vai ser derramada e vai ser regada, porque é a preparação da terra para acolher a semente. Na segunda leitura da carta aos Romanos, irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que a criação, até o tempo presente, está gemendo, como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. São Paulo, nessa carta aos Romanos, vai nos incentivar a sermos protagonistas do anúncio do Evangelho, a sermos homens e mulheres que se sujeitam à palavra e não à vaidade, como ele diz, pois a criação ficou sujeita à vaidade por sua livre vontade. Aqui, meus irmãos, é um convite do autor sagrado a nós sujeitarmos a nossa livre vontade ao Santo Evangelho, a nós sujeitarmos a nossa livre vontade à palavra do Senhor. É preciso nos deixar envolver pela palavra para termos uma vida que conduza outras vidas a Cristo. No Evangelho de São Mateus, naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram.
Outras sementes caíram no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa liturgia que nos traz a eficácia e o mistério da palavra de Deus, a partir dessa parábola da semente que é colocada nesses terrenos. É interessante que o próprio Jesus vai explicar os terrenos. E não é que nós linearmente estamos num terreno e daqui a pouco nós estamos em outro. Não. Talvez durante o dia nós perpassemos pelos vários terrenos. E aqui é que está o segredo. A palavra, a semente, ela sempre é boa. A semente sempre tem a potência de dar bons frutos. A questão é o quê? É o terreno. É o nosso coração. Nós precisamos estar com o coração disponível à palavra, disponível ao Espírito Santo que deseja realizar maravilhas em nós. Mas para isso, eu preciso colocar o meu coração, a minha mente, os meus sentimentos, a minha vontade. Educar a minha vontade, a vontade do Espírito. Colocar a minha vontade, a vontade de Deus. Aí sim, a palavra terá o efeito que ela precisa ter nas nossas vidas. Esse tempo comum é um tempo de amadurecimento no cotidiano. Por isso é preciso estarmos conduzidos pela palavra de Deus que nos visita todos os dias. E nós católicos temos a alegria de ter a liturgia que todo dia nos dá 3 textos. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho nos dias da semana e no domingo nos dá ainda a segunda leitura. Então, todos os dias nós temos a palavra semeada no nosso coração. Que o nosso coração seja um terreno bom, para que possa dar fruto 100,
60 e 30. Nós agradecemos a sua participação e te convidamos. Mande esse link para mais pessoas. Lembrando que aqui na Casa do Carmo, hoje, dia 12, nós damos início à nossa festa do Carmo às 18h30. Você é o nosso convidado especial, você que mora em Belém do Pará. Na nossa casa-mãe, nós estamos terminando o nosso Festival de Famílias. E na Casa Monte Tabor, estamos concluindo o Festival das Crianças. Com tantas missões, é preciso ter um coração disponível. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.